Porque um dos maiores problemas que eu vejo dentro desse mercado, além da troca de experiência, é que o mercado está num momento de mudança geracional e de mudança de compra de produto pelo consumidor final. E isso está gerando uma certa confusão. E conversar com você é muito bom, além pela ter tido a tua experiência na Golden Cross, a sua experiência no Rio de Janeiro e em outro estado, como é o caso do Espírito Santo, que é um estado muito mais difícil que no Rio, em termos de trâmite de conversa, e também estruturalmente ele é diferente do Rio, isso te dá um cabedal muito grande de são sobre necessidade de compra. Agora, o que eu acho que a gente está tendo agora aqui é um problema que é o seguinte, desculpe, que é bem simples na minha cabeça. Há uns anos atrás, você tinha, por exemplo, uma empresa feita Sul América, ou Bradesco, ou a Allianz, ou a Signa, que chegou a estar aqui no Brasil, que elas tinham umas redes referenciadas, e a partir daí elas tinham um relacionamento de contrato de prestação de serviço, a qual elas indicavam os seus sinistrados, as pessoas que precisavam usar seu plano de saúde em algum lugar. Quer dizer, uma consulta é um sinistro, é um gerador de sinistro, depois dos seus exames. E agora a gente teve uma mudança que as redes compraram as seguradoras. E você começa a notar uma coisa também, as seguradoras de saúde. Outras empresas seguradoras ligadas a banco estão usando seus fundos para a criação de hospitais. Então, aquela concepção que a gente comprava um cartão de plano de saúde, fala assim, eu tenho um cheque em branco, um cartão de crédito sem limite, morreu. E as pessoas não estão se tocando que essa, isso é fato. Você vai começar a ter rede direcionada, você vai ter vai passar por um gatekeeper, você vai passar por uma telemedicina no primeiro contato, você não vai fazer uma escolha de planos, você vai ter planos, os planos por grupos de município vão crescer em relação aos planos nacionais, as pessoas vão descobrir que elas têm planos nacionais, mas elas não precisam de planos nacionais também, e a gente vai ter uma rede mais restrita para uma questão de uso. E uma coisa que eu fico olhando, pelo menos a minha sensação, que você vê que cada mudança de rol há um novo lançamento de produto para poder equilibrar exatamente a questão de custo. Porque você lança uma cobertura nova, antes você tinha uma discussão do teu rol, que era fechado, você pegou um rol pré-mudança da lei, que era aquilo, só valia 30 dias, só valia 10 sessões, só valia alguma outra coisa. Mas agora a gente tem um outro ponto. Com alto nível de judicialização que a gente está tendo, e com essa questão de ajustes mais rápidos do que a capacidade que as operadoras têm em se ajustar, elas começam a tomar prejuízo e lançamento de produtos cada vez mais restritos. Então, acho que a gente vai ter uma mudança de cultura muito rápida, e eu estou vendo também um outro ponto que é o que me deixa nervoso, até por vai fazer 60 anos agora, que é o seguinte, você ter planos voltados para a terceira idade, ou a melhor idade, ou velhice, ou como você queira chamar esse aging todo, é bem simples. Você tem gente que estão lançando empresas que elas deveriam ter um foco maior geriatra, e a gente colocar na cabeça da gente que a gente não é um país jovem, a gente é um país que está envelhecendo, e parece que as pessoas não estão entendendo muito bem isso. Você, pelo menos eu, como trabalhando como corretor, como consultor, ou como vendedor, ou como agente, ou como participante, em qualquer outro lado, você acaba sentindo esse tipo de confusão. O que você acha? Você vê um mercado agora Vamos lá, tá me escutando bem aí? perfeito, cara. Tá ótimo. Você falou de vários temas aqui, eu segmentei, fui anotando aqui alguns deles, né, para a gente poder tentar desenvolver esse raciocínio aí e voltar também para o cliente, né, porque o cliente às vezes fica muito perdido ainda, porque existia um modelo antigo de como consumir saúde e um modelo novo de como consumir saúde, que você falou dessa transição e mudança para esse mercado. Como é que eu vejo assim? Você falou de rede, falou de operadora de saúde versus seguradora, isso com o pano de fundo da lei, né, da 9656, que a gente pegou esse mercado Claro. numa transição vindo de um mercado sem lei, que estava realmente, cada um ofertava o produto do jeito que queria, né? Acho que até para contextualizar, por mais que seja para nós seja bem tranquilo, o cliente às vezes Sim, muito por geração
você muda a cada 20 anos uma geração que consome ou que gere o negócio, né? Então tem a ver com a própria Golden Cross. Eu entrei num momento lá que ninguém queria credenciar a Golden Cross por uma transição que ela teve de negociação com a rede, por conta da mudança de lei, da Sigma estar no Brasil, dele conseguir fazer o equilíbrio técnico ali entre as operadoras e fazer também entre o resultado do hospital, que era verticalizado, existia essa competição. Então, se pegou muito nisso. Até nessa questão geracional aí para prestação de serviço, a negociação com a rede era muito frágil, né? Que você tinha assim o filme queimado, né, da operadora com a rede, e aí você mudando aquela geração ali, ela começou a ter mais simpatia e entender a operadora num outro momento que não daquele passado e na transição. A legislação também foi um fator importante para a adequação à lei, até pelo resultado das operadoras que tem sido deficitário aí nos últimos anos, né? A gente vê incorporações aí no mercado, que você citou também, as aquisições por grupos financeiros ou por grandes operadoras, como você tem a Apvida do Nordeste, que está sendo a maior operadora aí hoje no Brasil com relação à aquisição também de carteira, a própria compra da Golden Cross pela Amil, que foi recente, né? A própria Amil sendo comprada e vendida, vindo um grupo e que agora está com outro sócio que é majoritário, né? Que agora incorporou e assumiu a empresa, né? Então, o que a gente tem no primeiro momento é o seguinte, a incorporação da telemedicina, né? Outro ponto que eu coloquei, né? E esses ajustes aí dos grupos de investimento. Como é que está o mercado hoje, assim, Eres, na minha visão aqui, e que a gente foi grande parceiro de negócio aí no Rio, quando eu estive aí junto com o mercado e principalmente contigo, né? A gente vê que o produto que era personalizado, ele apenas hoje se tornou personalizado dentro do que a lei rege, dentro das coberturas. Ó, você não pode limitar atendimento, né? Esse foi um ponto. Mas o direcionamento para o produto, seja ele nichado para um público PME, seja ele nichado para um público sênior, né, de maior idade, que você vê aí algumas como referência que você tem no Rio de Janeiro, já havia atuação da Leve Saúde, que é recente, recém-criada também, Sim, que entrou nesse nicho e abriu para outros mercados, né? Você vê algumas operadoras tentando fazer esse exercício, mas a conta realmente não fecha entre o preço que o consumidor pode pagar e a rede que ele oferta, que aí é um outro ponto importante. O consumidor, quando quer comprar saúde, um plano de saúde, um seguro, ele pensa numa rede muito abrangente, mas ele, quando vê o preço, ele fala, olha, está muito pesado para mim. Isso varia muito com o momento econômico também. Mas o sim, que se sente hoje no mercado é essa adequação. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Porque, olha, está ficando caro, não estou conseguindo sustentar, então tem muitos clientes que estão optando por produtos de pessoa física, de terceira idade até, que estão sentindo esse reajuste na tabela. Você faz a tabela mais agressiva dentro da lei, né, aquela coisa toda, mas na entrega lá fica um prêmio muito alto, né? Para quem está acima de 54 para 58, ou dá aquela pulada de 48 para 49, ele sente também. Então, o que vejo hoje é que tem muito público empresarial de micro e pequena empresa ou médias empresas que os sócios buscam um produto para si e manter para a empresa um outro produto apartado, por questão sim, orçamentária, né? Depende muito do mercado dele e da questão financeira mesmo, né? E aí, sim, quando a gente vai para a telemedicina, a gente vê alguns atributos que são da operadora, outros atributos que são do cliente, né? Digamos assim, para resultado. A telemedicina, ela ganhou muita força na pandemia, mas veio para poder justamente melhorar o acesso à saúde, dinamizar, dar mais segurança para o consumidor e ajudou a operadora também a reduzir custos, porque em alguns casos, a maioria das vezes, a telemedicina é um custo fixo, né? E aí que você faz a conta e dentro do que se utiliza ali para a operadora, tá ok. Mas isso na parte ambulatorial de consultas resolve um pouco. Mas na parte hospitalar, que você tem as internações, a pandemia ela causou uma melhoria de resultado, mas que era mascarada, porque você não podia ir. Então, muitos eventos hospitalares ali ficaram sucumbidos ou se agravaram para depois se utilizar a rede médica, né? Hoje, na entrega para o consumidor, você vê esses mercados nichados, ou sejam eles regionalmente, ou sejam eles por público, ou sejam eles por produto. Então, há uma confusão muito grande no operador entre produto e rede. O que eu falo para os clientes, a maioria das vezes, quando eles vão cotar, olha, qual é a sua necessidade? Eu quero economizar. Ok, a gente vai para a operadora aqui, olha, essa operadora aqui, ela está entrando no mercado, tem um preço agressivo, mas eu não sei garantir quanto tempo ela se sustenta com essa operação, porque eu não sei do resultado dela. Mas é uma opção que você tem para poder ir. Só precisa entender depois que, caso ocorra algum desequilíbrio, ela não sustente a operação, temos que fazer uma movimentação para você ir para outra operadora. Sempre deixo isso muito claro, né?
É importante a gente confiar no mercado, nos fornecedores, mas você, quando vai para verticalização, né? Verticalização aí para quem vai acompanhar ou quem vai ver esse vídeo posteriormente, é a operadora que tem recurso próprio, né? Que tem a clínica, tem os exames, as consultas, os hospitais próprios. Ela tem uma rede própria que vai para ela. Mas essa conta, você tem, por exemplo, a GNDI em São Paulo, né? Que foi adquirida pelo grupo Apvida e que foi uma fusão, que virou uma aquisição, e você tem outras operadoras também em outros estados. Quando você vai para essa modalidade, a tendência é que você tenha preços mais competitivos, mas quando você vai para o risco hospitalar, o custo hospitalar ele tem que pagar também aquela estrutura lá. Então, quando você vai entregar o preço, o que, que chega lá para o cliente de fato? Olha, tem esse preço aqui. Às vezes a diferença do preço, você fala de 20% de diferença entre o que ele tem e o que ele pode economizar, ou até 30%, 40%, dependendo do produto. Só que quando decai a rede, ele faz assim, ele tem a suposição de que tem aquela rede toda à disposição, mas ele não olha na prática o seguinte, eu uso 3 médicos, 3, 4 médicos, faço 2, 3, 4 consultas no ano e 2 exames. Então eu falo, olha, vamos para a realidade. Você usa isso. Dentro dessa realidade, para alguns clientes que vieram, por exemplo, de plano empresarial, que pediram, né? E que falaram, olha, eu preciso ver Medicina, por exemplo, aqui no Espírito Santo, tem também no Rio de Janeiro, né? Está hoje Sim. em 7 estados. É um produto que entrega, tem um conceito de atenção à saúde diferente, mas que o cliente às vezes questiona assim, mas eu não tenho esse hospital aqui, eu não tenho aqui na minha região, eu tenho o hospital mais próximo no município ao lado, dentro do que a lei obriga. E aí a gente começa a conversar sobre esse ponto. Eu faço joinha, solta fogos, né? Não posso fazer símbolos aqui na tela que faz a animação. Mas o é, eu não sei se é do telefone ou do Instagram, mas acho que é do telefone. E aí, Certo. quando você faz essa. É uma loucura. Eu agora evito fazer símbolos, né, sinais na tela para evitar os efeitos especiais. Mas, assim, Certo. o que a gente vê é, é terrível. Hum. Mas o cliente hoje, o que é que ele vê? Mas, Olha, eu estou perdendo rede, a sensação dele é: eu estou perdendo rede, mas eu tenho um preço mais competitivo e eu não tenho uma coparticipação. Então, ele avalia muito esses aspectos, sabe? E a telemedicina é um aliado para isso, mas nem todos têm essa familiaridade ainda, o que eu percebo na prática, mas é um serviço que está se tornando cada vez mais comum para as empresas.